Andreia Bianchi Galvão já tomou posse como diretora do Convento de Cristo. A cerimónia teve lugar na manhã desta quarta-feira, precisamente no Monumento Património da Humanidade, numa sala repleta de convidados, a exemplo de Nuno Vassalo, diretor-geral do Património Cultural, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entre outras entidades. Nos discursos, a diretora do Convento de Cristo aproveitou a oportunidade para falar dos objetivos que pretende colocar em prática, como a elaboração de um documento estratégico que defina as orientações futuras do monumento. Esta motivação remonta aos meus primeiros contactos com a gestão deste monumento no âmbito da Rota dos Mosteiros Portugueses, Património da Humanidade, e ainda como subdiretora do IGESPAR. Também, quem sabe, devido à minha própria vivência desde a infância, no Convento de Mafra, depois no Palácio da Ajuda, e à contínua proximidade com o estudo e a preservação da arquitetura, da arte, do património, indissociáveis da minha própria vivência em família e com o meu próprio pai, o mestre Aires de Carvalho. Fico contente de poder partilhar aqui convosco este dia especial, sob o ponto de vista da minha realização profissional. Este período de 2 meses em funções tem sido de consolidação de uma visão e de uma estratégia. A todos agradeço a presença e aproveito este momento para partilhar essa minha visão e alguns eixos estratégicos que tenho vindo a equacionar para o Convento de Cristo e o Castelo Templário. Quando iniciei funções, anunciei que iria abrir portas. Na verdade, este monumento tem muitas portas por abrir, não só no sentido literal e material do termo, como no sentido estratégico e mesmo imaterial. O espaço-tempo contido neste monumento constitui uma importante ponte entre culturas, crenças, civilizações e vontades. A minha visão para este complexo monumental, Património da Humanidade, é ser um dos primeiros destinos da cultura e do turismo mais procurados do país e mesmo do mundo. Também ser um centro de referência de investigação na inovação e na aprendizagem. Um lugar para a convergência, encontros e identidades. Um produto de excelência, uma unidade a caminho da autossustentabilidade. O Estado, através da Direção-Geral do Património Cultural, aqui representada pelo nosso Diretor-Geral, Dr. Nuno Vassalo, tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integram o património cultural móvel, imóvel e imaterial. Não menos importante é preservar, requalificar, estudar e divulgar esse valioso, excepcional e notável património. No âmbito das competências, como diretora do Convento de Cristo, também é esta a minha missão. Penso uma estratégia que concilie as condições para que este património se otimize não só como recurso, mas como produto, como património proativo, contribuindo para o desenvolvimento de Tomar, da região e do país e garantindo o seu próprio desenvolvimento sustentável. A elaboração de um documento estratégico é prioritária e a desenvolver a seu tempo. Contudo, partilho convosco alguns eixos que já equacionei. Entendo este monumento com 2 vocações de raiz. Uma, a vocação templária da Reconquista, pois que Templária é então Vila de Cima, mais tarde Vila de Baixo, atual cidade de Tomar, com uma vertente da abertura ao mundo, às redes e rotas nacionais e internacionais, ligadas ao próprio território mental e espiritual templário, com o seu exemplar único de arquitetura militar templária, o castelo. A outra vocação é a vocação conventual, da epopeia, dos descobrimentos e da Ordem de Cristo, ainda hoje a Ordem Honorífica de Portugal. A preservação e conservação deste monumento implicam uma panóplia de ações complexas e onerosas. Implicam também desenvolver uma programação integrada com as várias áreas disciplinares que convocam sobre o construído e respectivo património integrado, móvel e a sua envolvente, o aqueduto e a cerca. O que me motiva é o necessário investimento no restauro e salvaguarda e conservação preventiva, promovendo o inventário das coleções e do património integrado através de práticas museológicas e patrimoniais
e recorrendo para isso, às boas práticas, claro, ao apoio dos parceiros certos nas áreas científicas adequadas. Atrevo-me a dizer que o estudo deste monumento não tem fim. A massa crítica nacional e internacional tem aqui espaço e matéria para muito dar a conhecer ao mundo, sabendo nós que o conhecimento é um fator de competitividade para a criação de riqueza. O Convento de Cristo deve, por isso, assumir-se como uma plataforma para o conhecimento, permitindo interagir e difundir conteúdos, conhecimentos e práticas ligadas às múltiplas temáticas que o estudo do monumento convoca: a arquitetura, a história da arte, a arqueologia, as engenharias, o paisagismo, os sistemas, enfim, o mundo, obviamente, de várias disciplinares, que aqui estávamos o dia todo a falar. Tenciono estabelecer protocolos com universidades, outros politécnicos e outras instituições de ensino para, no âmbito da investigação, serem produzidos conteúdos rigorosos, em consequência, novo conhecimento. Todos sabemos que a comunicação é riqueza, desenvolvimento e crescimento. Por isso, a aposta numa comunicação amigável e próxima, simples, numa estratégia comunicacional afetiva e para todos, aumenta a atratividade deste monumento. É uma prioridade a afirmação da marca Convento de Cristo e o seu castelo templário. A sua complexidade espacial também torna urgente encontrar uma fórmula de visitação que permita, quem sabe, de uma forma mais fluida, aceder, circular e interpretar o monumento. A interatividade, o contar histórias, a autovisitação e a inclusão são aspectos a considerar. Outros aspectos, como o marketing digital ou uma oferta diferenciada e criativa de programação, de atividades, de projetos, de espaços, de serviços do monumento, que conduzam à fidelização e captação de novos públicos, assim como toda a multiplicidade de iniciativas e projetos artísticos e culturais, também educativos, também científicos, empresariais e formativos, são de considerar. Nesse sentido, podemos ainda assumir este monumento como um laboratório ao vivo, um monumento aberto para obras. A diversidade, a quantidade, a complexidade e a qualidade das inúmeras e cotidianas intervenções de manutenção, reparação, restauro, recuperação e requalificação, quer no monumento, quer na envolvente, é já de si suficientemente apelativa para ser uma escola, para permitir desenvolver uma importante vertente de aproximação e comunicação e aprendizagem junto dos públicos. E para isso recordo, enfim, eu refiro que se encontra em elaboração precisamente um projeto com o Politécnico de Tomar para a criação do Laboratório da Pedra. Este monumento reúne condições únicas para se assumir como um museu da arquitetura nacional, espelho da nossa identidade. Possui as condições ótimas para trabalhar esta sua vocação e linha de ação, já que aqui existem alguns dos mais expressivos e significativos testemunhos da história da arquitetura portuguesa, onde grandes arquitetos deixaram a sua marca, ligada também a grandes momentos e períodos da nossa história. Arrudas, Castilhos, Torralva, Terzi, entre tantos outros arquitetos e engenheiros reais e militares, plasmaram aqui parte da nossa história e podem ser importantes esteios na construção de novas redes temáticas, mesmo do turismo da arquitetura. A atividade turística é uma importante fonte de receita nacional. É importante o reforço da ligação entre cultura, educação e turismo. Logo que este recurso se possa transformar num produto ou conjunto de produtos, temos condições melhoradas, mesmo excelentes, para a atividade turística e o desenvolvimento. A localização do Convento de Cristo, no centro do país, a 1 hora de Lisboa, dependendo do carro em que vamos, a 30 km de Fátima, num itinerário como o da Batalha e Alcobaça, a 60 km, e a Batalha a 35, ambos património da humanidade, e agora também a 1 hora de Coimbra, recentemente classificada como património da humanidade, e inserida na mesma região do turismo do centro, tornam-no excepcional. A cidade de Tomar tem um valioso conjunto de bens patrimoniais. E só para referir a alguns exemplos únicos, refiro Santa Maria do Olival, a sinagoga, a festa dos tabuleiros, e o que nos permite posicionar-nos num patamar de oferta única, diferenciada e de excelência, se todos trabalharmos para isso.
As tecnologias da informação e comunicação são uma ferramenta indispensável e transversal nesta sociedade de informação que queremos do conhecimento. A Europa quer tornar conteúdos de património cultural disponíveis online, uma vez que considera ser fundamental para uma cultura, para todos, para o crescimento económico e para a satisfação dos cidadãos. Eu também. Temos ainda de apostar na promoção de novos conteúdos na Europeana, na Biblioteca Digital do Património Cultural Europeu, que a Europeana pretende é que seja um ponto de entrada único de acesso à cultura para todos e servir-se como uma ponte para as indústrias criativas e para uma reutilização inovadora de materiais culturais. Ainda enquanto Subdiretora-Geral, Luís Aspar, fomentei o desenvolvimento do projeto 1000 anos de sabedoria da Idade Média ao século XX, XXI, das tecnologias, o projeto de aplicação de tecnologias no Convento de Cristo, com o Politécnico de Tomar, que agora pretende reequacionar, atualizar e captar meios e parcerias para o concretizar. Hoje as empresas são Web 2.0, a administração, a governação tem de ter novas atitudes 24 horas, 7 dias e os cidadãos são digitais. E hoje quem não estiver na rede ou em rede não existe. Como tal, vamos nos pôr na rede e em rede. Este monumento já pertence em si mesmo a uma rede. A grande rede do património da humanidade. A Alhambra, o Escorial, Ponferrada, Ávila, Avignon, Arles, Chartres, La Valeta, são alguns desses monumentos dos muitos que podem ombrear com o Convento de Cristo. A integração em outras redes e rotas, a Rota dos Mosteiros Património da Humanidade, as redes intermunicipais, a Rota dos Templários ou a Rota de Jerusalém, as redes ibéricas, as redes sociais na internet, é sempre importante, com o Convento de Cristo em lugar de destaque, porque com 9 séculos de história não há muitos no mundo. Tenciono, por isso, trabalhar, para além dos parceiros locais, a Câmara e o Politécnico, com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, a entidade de turismo do Centro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, entre outros. Considero ainda que sensibilizar a comunidade para participar na vida do monumento é um aspecto fundamental da nossa missão, atingível também através da integração, do voluntariado e das parcerias com as associações. Aos parceiros privados, no âmbito da sua responsabilidade social e seguindo as recentes palavras proferidas pelo Sr. Presidente da República, diria para se juntarem a nós, seguindo o exemplo da Simpor e participando em algumas das intervenções neste momento. As marcas encontram no Convento de Cristo um lugar de visibilidade privilegiado. Refiro a este propósito a IBM e Softinsa, que recentemente sediou em Tomar, no Politécnico, e que tem inteligentemente usado o Convento de Cristo como espaço de representação. Refiro também o seu grande potencial para se constituir como parceiro, apoiando projetos tão importantes para o Convento de Cristo e para a cultura, como os que atrás referi, no âmbito, inclusivamente, do património cultural digital. Senhor Diretor-Geral, Dr. Nuno Vassal, meus senhores e minhas senhoras, posto isto, e porque, na verdade, este monumento tem muitas portas por abrir e porque muito pode ser feito, e eu ainda quero deixar algumas tarefas para os meus sucessores, e porque também não desejo morrer nem matar ninguém desta empenhada equipa que me acompanha, e até porque somos poucos e eu preciso deles, dir-vos-ia que quanto mais este momento brilhar, mais brilham todos os que vierem até esta casa. Que acredito que, seguindo as linhas estratégicas, estas linhas estratégicas e outras que possam vir a juntar, conseguiremos fazer com que cada vez mais vá chegando à cidade e ao mundo o sentimento de que este monumento, património da humanidade, é a nossa casa. Que contam com todo o meu empenho, entusiasmo e afeição para vincar a importância deste monumento e apostar na estratégia mais acertada e concertada para garantir a autossustentabilidade do Convento de Cristo. E que, por fim, o concretizar desta minha visão só será possível com o vosso apoio, o da minha tutela, e que, por isso, espero poder contar convosco também. Muito obrigada. Esta é a primeira tomada de posse que é realizada pela nova direção, da Direção-Geral de Património Cultural, feita no local, ou seja, não tivemos a preocupação de todos os novos, a partir de agora, todos os novos
responsáveis por museus, monumentos, palácios, que a tomada de posse deverá ser feita no local, e a presença de todos aqui bem o explica, nesta preocupação de o envolvimento na causa patrimonial, que é uma causa nacional de todos. Mas, antes de referir algumas e reforçar algumas ideias que a Sra. Diretora referiu, gostava-lhe de então, eu sei que já estou na parte final, mas vou apresentá-la, que é um pouco gostava de falar um pouco sobre o currículo da nova diretora do Convento de Cristo, que a professora Andreia Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão é doutorada em Teoria da Arquitetura pela Universidade de Lusíada de Lisboa, possui uma pós-graduação em Conservação e Recuperação de Edifícios e Monumentos pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, que aliás agora mudou de nome, já não sei se passa a ser a Universidade de Lisboa. Então faz cenas antigos. No seguimento da sua licenciatura em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Foi vice-presidente e subdiretora-geral do Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico, o IPAR, de onde eu venho, e do Instituto de Gestão do Património Arqueológico, Arquitetónico e Arqueológico, o IGESPAR, entre 2005 e 2009. Até recentemente foi diretora do Museu da Arte Popular, tendo anteriormente sido coordenadora nacional das Jornadas Europeias do Património e representante de Portugal em diversos encontros internacionais. Nomeadamente, destaco a sua representação nacional no Comitê Internacional do Património Mundial da Unesco. Não sendo possível referir aqui todo o seu longo currículo, destaco a sua colaboração com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lusíada, onde é presentemente professora auxiliar. Aliás, a presença e a participação de dirigentes nas universidades é algo extremamente enriquecedor, porque promove uma abertura e ligação, seja às novas gerações, seja também do exterior, e gostava de realçar isso. Foi igualmente professora convidada do Instituto Superior de Ciências do Trabalho, empresa o ISCTE. Foi ainda autora e curadora de diversas exposições e projetos de exposição, em Portugal, tanto no estrangeiro, promotora e organizadora de encontros nacionais e internacionais, dedicados à área do património, e ainda teve, como as palavras que referiu, tem um cuidado especial pela a relação entre patrimónios e a tecnologia digital e as propostas que permitem do futuro. Mas isto é só um enquadramento, mas há outro que hoje precisa também ser feito, é que estamos nas vésperas das celebrações dos 40 anos da Revolução de 74, do 25 de Abril, e que nos convida a uma brevíssimas reflexões sobre o papel do património, e que, aliás, foi alvo de uma mesa redonda organizada pela Direção-Geral, do qual eu quero agradecer publicamente ter presente a sua doutora Simoneta Luz Afonso. Mas um facto muito significativo, e que não pode ser neste momento que estamos de celebração patrimonial, a presença na Constituição da República Portuguesa, no artigo 9º, nas tarefas fundamentais do Estado, o ponto E, proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território. Ora, uma das questões mais emblemáticas da Revolução 25 de Abril na área do património terá sido, sem dúvida, a conscienciação coletiva das necessidades de salvaguarda e usufruto do património nacional. Claro que com avanços e recuos, e neste campo o poder local teve, como hoje, um papel fundamental. Tal foi igualmente acompanhado
de um surto ou um surgimento de um largo movimento associativo de defesa de património, herdeiro direto de instituições, sobretudo e curiosamente, aliás, o Sr. Jorge Custódio salientou isso, fundadas na Primeira República. E aqui onde estamos, não posso deixar de destacar a União dos Amigos dos Momentos da Ordem de Cristo, fundada em 1918. Mas, por outro lado, a própria amplitude do que se designava por património teve uma evolução extraordinariamente alargada. Algumas épocas foram quase colocadas fora do comboio da história e recordo Portugal árabe. Só referindo um aspecto anedótico, a professora Rosa Varela Gomes, estamos nos inícios dos anos 70, está a fazer um mestrado sobre o Castelo de Silves e isto é anedótico, mas explica muito. E um amigo de família, aliás, uma pessoa muito conhecida ligada ao antigo regime, mas não vou referir, uma pessoa, aliás, com muito mérito, diz: minha filha, porque estás a estudar os inimigos da nação? Este facto, como temos, por exemplo, mais recentemente, toda a época filipina, como sabemos, que foi sempre secundarizada. Mas mais importante que isso é a avaliação do que é património. E o património, a própria noção de património, num crescente imenso, é um desafio, porque exige novas e sempre novas soluções. Não sei, é um combate, se podemos referir, permanente. Encontramos hoje num mundo em constante e veloz mudança. Pelo que temos perante nós uma oportunidade única de revisitar e repensar a oferta dos nossos museus e monumentos em termos mais alargados, seja uma perspectiva cultural, sempre presente, como social e mesmo económica. Não poderemos continuar, e felizmente já há muito tempo que essa abertura tem sido feita, mas que não deve parar nunca, numa visão muito tradicional, felizmente quase desaparecida, que o património se conserva fechado entre as grossas paredes fortificadas dos monumentos, não podia escolher melhor local, sejam conventos, castelos, palácios, isolados dos seus visitantes, das suas comunidades, temendo pela conservação e salvaguarda das suas coleções e das suas paredes, podemos dizer. É hoje um paradigma centrar a nossa atenção nos visitantes. Rotação que, no seu sentido mais nobre, significa a própria salvaguarda e promoção das coleções e do património, entendidas como parte integrante da história e da formação coletiva como de cada indivíduo. Podemos assinalar dentro desta preocupação de abertura um bom exemplo que temos presentemente, os projetos Rota dos Mosteiros e a Rede dos Mosteiros, privilegiando as experiências dos visitantes e as ligações às cidades, aos municípios onde estão inseridos. Os monumentos oferecem um leque quase inesgotável de experiências, sejam pura diversão, que é algo que alguns que não devemos de modo nenhum secundarizar, sejam desenvolvimento e de aprendizagem, numa dimensão individual como coletiva. São espaços para a promoção da felicidade e do bem-estar. Como responsáveis pela gestão do património, devemos desenvolver a participação das atividades culturais, maximizando o número de visitantes nos nossos monumentos e nos nossos museus. É a missão primeira aprofundar as relações entre os monumentos e as comunidades em que se inserem e os que as visitam, seja através da partilha sobretudo, através da partilha dos conhecimentos, oferecendo instrumentos para uma melhor vivência e para uma construção da cidadania. Temos a obrigação de sermos exemplo, líderes na promoção da partilha do conhecimento. A gestão patrimonial exige a produção contínua de conhecimento e a sua divulgação. Produção realizada pelas equipes internas, na colaboração com as universidades, os centros de investigação, enriquecida pela experiência dos nossos visitantes. Encorajando uma cultura de colaboração,
através da oferta de novos serviços, na criação de parcerias com outras instituições, procurando o alinhamento com empresas, nomeadamente sob o modelo de mecenato, e como a Sra. Diretora referiu, o final que celebramos na semana passada, a conclusão da charola, da charola, aqui no Convento de Cristo, com o apoio da Simpor, mas que é um caso de muitos que segue o caso e que seguirão, mas que é um exemplo, uma bandeira que devemos sempre. O que é que queremos? Em suma, estabelecer pontes com o mundo que nos rodeia, mas para serem atravessadas, se me fazem crer, em ambos os sentidos. Procurar uma perspectiva global para a nossa actuação. Enquadrar os monumentos na cultura portuguesa, na cultura europeia, na promoção do melhor conhecimento do que nós próprios somos e o que são, e no entendimento dos outros, que é outra dimensão, outro desafio. São, assim, inúmeros os desafios aos responsáveis pelo património e sabemos dos tempos difíceis que atravessamos. Um património que está em constante evolução, seja pelo conhecimento que cada dia o torna mais rico, seja pelo o número cada vez maior de patrimónios que nos surgem. Quero, neste momento, exprimir, junto à Sra. Diretora do Museu do Convento de Cristo, que juntamente com toda a sua equipe, os meus votos das maiores felicidades no novo cargo, sabendo que tem o apoio da sua direção, de todos os seus colegas, e que a realização desta equipe é a realização de todos nós neste caminho da valorização do património, na valorização, no fundo, que estamos a falar de nós, portugueses, e na escala mais alargada de todos os seres humanos. Pode parecer algo demasiadamente ambicioso, mas iniciamos por algum lado. E muito obrigado a todos por estarem presentes, pelo apoio que significa para a direção do Convento de Cristo e para a Direção-Geral em toda esta tarefa que se iniciou já há muito, que se reinicia agora e que permanecerá para sempre, pelo menos dentro do que sempre for possível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral, pelas suas palavras. Muito obrigada a todos pela vossa presença.